Vocês estão bem? Aleluia! Deus é bom. O diabo não presta, Jesus está voltando, amém? É assim mesmo. E deixa eu colocar já, me ajeitar aqui, e eu vou continuar. Aleluia. Eu gostaria de agradecer nessa noite. Eu estou vendo muitos rostos bonitos, alguns semblantes que já fazia muito tempo que a gente não via. Eu me alegro com isso nessa noite e agradeço aos irmãos pela honra. E sabe que há a bênção onde há honra, porque a palavra diz assim. Agradeço aqueles irmãos queridos e amigos que deixaram as suas congregações hoje para nos honrar, né, a estarem aqui neste culto, celebrando o nome do Senhor. E sabe que a Bíblia diz que Deus, Ele supre, Ele corresponde à nossa expectativa. E se hoje à noite você chegou com expectativa de que Deus ia ministrar o seu coração, eu acredito que esse culto, Ele reservou especialmente para nós. Eu creio que na presença de Deus, Ele está, eu falava para a esposa do pastor Sandra, Antônia, Deus está rindo no seu trono. Sabe que a Bíblia diz que Deus ri? Ele está no seu trono rindo, e certamente o diabo deve estar com problema, com dor de cabeça hoje à noite. Porque Deus é bom. Ele é bom e Ele é fiel. E eu quero agradecer esses queridos irmãos e amigos por estarem, nos prestigiarem e nos honrarem nessa noite. Dia 9 de março, houve a nossa assembleia e quase para o final da assembleia, eu pude conhecer o pastor Sandro, o pastor dessa igreja, e nós conversamos ali muito rapidamente, e ali surgiu um convite e a oportunidade de estarmos juntos naquela mesma semana. Eu não o conhecia pessoalmente também, e realmente fiquei até surpreso, porque apareceu e eu não o conhecia. Até eu perguntei, quem é o Sandro? Ele falou, o pastor da igreja. Aleluia, glória a Deus. Naquela mesma semana tivemos um tempo juntos com a esposa, e eu quero dizer para você, pastor Sandro, e aí não gosta do termo, né, pastora Antônia? Não, eu sou Antônia, não sou pastora, minha esposa, sou Thelma, não sou pastora, mas não é no papel, mas é na prática. E sabe, eu quero dizer a vocês, como ministro do Senhor e profeta do Senhor, que Deus ungiu as suas mãos para edificar, para construir, para avançar, e você vai longe, meus irmãos, vocês irão longe, porque a unção de Deus, a capacitação de Deus, a habilidade do Senhor está sobre vocês, e você vai construir história para a glória dEle. E aqui, onde Ele te colocar, porque Deus sempre tem o melhor para nós, e o melhor de Deus, a Bíblia diz que nós somos, filhos de Deus, somos como o vento, você não sabe de onde vai, nem para onde vem, mas Ele está lá, e somos guiados pelo Espírito Santo. Então Deus continue ministrando, edificando, fortalecendo, habilitando as suas mãos, a mão de vocês dois, para dar continuidade ao nome do Senhor, glorificando Ele nesse bairro, fazendo conhecido o seu nome, porque afinal de contas, não é a Igreja do Nazareno, não é o pastor Fernando, não é a junta consultiva, mas é Ele. Ele, é por causa dEle. Não é por causa de ninguém, é Ele. Ele que tem que ser exaltado, Ele que tem que ser glorificado, porque é Ele que faz. Aleluia. Por isso eu me alegro no Senhor, nessa noite, porque é tudo para Ele. Amém? Eu gostaria de apresentar a minha esposa, Thelma, gostaria que ela ficasse de pé. Para quem não conhece, ela pode vir aqui, nós também somos 30,
Fizemos 30 anos também, agora em janeiro, de casados juntos, compartilhando e nos fortalecendo um ao outro. Apresentar minha filha, Thaís, que está ali, a amiga dela, que é da família também, a Laís, podem ficar de pé. A minha tia, que é tia da Thelma, mas também minha tia, Deni, que veio conosco, a minha sobrinha, Elaine, que também é sobrinha. Sejam muito bem-vindas, são toda família, não é? Obrigado, queridas. Eu agradeço a Deus pela honra de vocês estarem aqui. Podem assentar. E eu gostaria de... Bom, antes disso, quando o pastor Sandro convidou para ministrar, na segunda-feira, eu acho que eu confirmei no domingo, né, pastor? Foi no domingo que eu falei, eu irei. E na segunda, eu sempre faço uma caminhada de 500, 600 quilômetros para... Quilômetros ou metros? Metros, né? Quilômetros não. Metros. Eu preciso fazer de quilômetros mesmo. Depois dos 50, a gente tem que fazer quilômetros. Então, eu sempre vou à padaria, ali eu vou caminhando e eu vou orando em línguas, eu vou cantando e exaltando o Senhor. E naquela segunda-feira, chegando quase na padaria, subiu uma canção no meu coração. Porque eu falava para Deus desde domingo: Pai, o que é que eu vou ministrar para aquela igreja? E muitas coisas veio à mente, palavras, daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração ao longo de anos. E eu fiquei pensando: o que eu ministro, Pai? E um cântico subiu no Espírito. E através daquele cântico, o Espírito testificou com o meu Espírito: é sobre isso que eu quero que você pregue. E eu disse: o Pai manda e o Filho obedece. E durante aquela semana, já na terça-feira, eu comecei a escrever. E eu posso dizer para vocês, a primeira vez que eu prego esta mensagem, e eu orei muito sobre ela, e ela é de Deus, do coração de Deus para o coração de vocês. Mas que cântico foi aquele? E eu vou cantar com vocês, e aqueles que conhecem, cantem juntos também, porque eu sei que você vai lembrar e você vai exaltar o Senhor junto comigo, em nome de Jesus. Amém? Bom, estou bem preparado aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Fica de pé. Você sabe que há uma unção nessa noite, nesse lugar, Aleluia. e que Ele Deus vive. quer se manifestar, porque Ele se alegra em tocar as nossas vidas, e esse canto que exalta o Senhor. Tente esquecer de tudo que ficou para trás, que fique para trás, e exalte o nome do Senhor, porque Ele é o autor de Aleluia. tudo isso. Ele Deus enviou Obrigado, Pai, pelo teu filho amado. seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer o meu pecado, mas ressurgiu e vivo com
derrota não pode te tocar, enfermidade não pode te tocar, miséria não pode te tocar, o inferno não pode te tocar, se a sua vida está nas mãos dele. Aleluia. Sem medo, Sem medo, sem medo, verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. lança fora todo medo, lança Eu fora bem todo medo. eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. É teu Jesus, é seu também, é o teu Jesus também. Se Ele é o teu Senhor, você tem um futuro garantido. Aleluia. Porque Ele é bom, Ele é fiel. Ele enche nosso coração com o seu Santo Espírito. Aleluia. E se nós desejarmos, Ele transborda. E é isso que Ele quer nessa noite. Fazer-nos transbordar os nossos corações. Aleluia. Onde eu vou cruzar o rio, irei o céu de luz. Eu vou ver você também lá. Lá em plena glória, foi vitorioso, reina e vive o meu Jesus. Aleluia. Não tem mais Porque céu, só tem Ele o céu. Eu vou pra lá e eu vou ver você lá também. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A igreja cantando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus é bom! Aleluia! Aleluia! É com esse que eu prego, pastor? Aleluia! Então, eu faço ele aqui, porque se eu der uma carreira aqui, eu der uma dançada aqui, vocês não vão escandalizar não, amém? Aleluia! Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Aleluia! A alegria do Senhor
é a nossa, é a minha e a sua força. Eu queria que você tomasse a sua Bíblia e abrisse, por gentileza, em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Estou com o celular aqui apenas para ir monitorando a hora. Romanos capítulo 15, verso número 12 e 13. Apenas esses dois versos eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Todos os irmãos acharam? Amém? Aleluia, Deus é bom. O dessa noite diz assim: e o profeta Isaías também disse: haverá um herdeiro na casa de Jessé, e ele será rei sobre os gentios. Quantos sabem quem é esse herdeiro? Jesus Cristo. Quem sabe que você é gentio? Agora somos igreja, mas nós não somos judeus, então somos gentios. E Paulo continua dizendo que o Deus da esperança os encha de alegria e de paz, enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado nessa noite pela tua presença, pelo teu Santo Espírito, pela tua unção. Pai, eu te louvo porque há uma atmosfera da tua presença e da unção neste lugar. E eu creio que é o teu desejo nessa noite ministrar cura, restauração, libertação, Pai, de tudo aquilo que o diabo sempre investe contra as nossas vidas, tentando destruir. Mas louvado seja o teu nome, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Pai, obrigado nessa noite, porque a tua palavra é verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós te louvamos por aquilo que você, Pai, vai ministrar o nosso coração nessa noite. Te damos graças. Te damos graças porque você é bom em todo o tempo. E eu te louvo, Pai, porque você preparou este tempo, o teu tempo, porque você não adianta e você também não atrasa, mas no tempo certo, você age com poder para a tua glória e para que nós, como teus filhos, possamos vencer e continuar vencendo, porque você já conquistou para nós na cruz do Calvário, porque você vive, nós podemos crer no amanhã. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode assentar, meus amados irmãos, mas não feche a Bíblia. E sabe, eu fiquei pensando naquela tarde sobre o tema que eu queria ministrar ao meu coração, porque o pastor Sandro sabe que a gente prega para a gente primeiro. A gente é tocado e ministrado por Deus para depois ministrar para alguém. Porque não podemos falar daquilo que nós não provamos, daquilo que não é ministrado ao nosso coração. E sabe, meus amados, porque Ele vive a esperança. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje à noite, que chegou aqui. Eu não sei como você chegou. Talvez você entrou por essa porta machucado, quebrado, desanimado, com vontade de já voltou atrás. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer para você, porque Ele vive a esperança para você e para mim. Sabe, queridos, havia um grupo de botânicos. Eles estudavam sobre as flores raras. Em determinada situação e ocasião, eles estavam explorando algumas regiões montanhosas e eles observam com um binóculo uma flor rara, linda, bela. Só que havia um problema, essa flor rara estava na fresta de uma montanha, num penhasco. E para que houvesse acesso a esse lugar,
era necessário que uma pessoa de pouco peso fosse amarrada pela cintura numa corda e topasse descer lá, para colher aquela flor rara. No meio daquele grupo havia um rapaz, um menino, e aquele menino que estava ali, olharam para ele e disseram: você topa fazer isso? E ele olhou para o abismo, olhou para o penhasco, deu meia volta e saiu correndo para o acampamento, dizendo para aqueles homens: eu volto daqui a pouco. Algum tempo depois, aquele menino volta, e ele traz pelas mãos o seu pai. E ele explica as suas condições. Ele diz para o grupo: eu descerei para pegar a flor, se o meu pai segurar a corda. Sabe que Deus, Ele nos colocou aqui nessa terra, não é o nosso lar, não é a nossa pátria, mas Ele, como que numa corda, nos desceu nesse abismo que se chama terra, onde há tantas catástrofes, tanta dor, tanta mágoa, tanto descontentamento, tantas mortes, e Deus nos faz descer até este lugar, que já não é o nosso lar, não é a nossa pátria, amarrados, mas Ele diz: meu filho, vai lá, porque há flores raras, que você precisa colher, que você precisa tocar, que você precisa trazer para mim, mas fique tranquilo, porque eu seguro a corda. É o nosso Pai. Sabe, meus amados irmãos, uma das certezas que nós devemos ter, é que Deus está sempre conosco, que Ele jamais nos abandona. Ele mesmo disse em Hebreus capítulo 13, verso 5, de maneira alguma te deixarei, aleluia, nunca, jamais te abandonarei. E eu fui na palavra ver no grego o que era deixarei, e no grego significa azab, e azab significa nunca soltar, nunca afastar-se de, nunca deixar para trás, nunca deixar só, nunca negligenciar. Esse é o nosso Deus, que diz: nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Aleluia! Um Deus presente. Sabe, queridos, esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja, a realização daquilo que almeja no seu coração, a realização daquilo que está se sonhando. É a confiança de que algo almejado, algo desejado vai acontecer. É uma expectativa. Esperança é uma espera, que aquilo que se espera vai se realizar. A esperança nos mantém vivos, porque quem não tem esperança não vive, porque não sonha, não tem nenhuma perspectiva, porque ambas estão atreladas entre si. A esperança, queridos amados irmãos, não está associada ao que nós podemos fazer, não está associada àquilo que com a minha força, com as minhas habilidades, com a minha capacidade eu posso fazer, mas está na segurança, está na espera de que uma intervenção divina vai vir sobre a minha vida, sobre a minha situação, em nome de Jesus. A esperança produz isso, que vai haver uma intervenção divina, que Deus vai intervir na minha história, e Deus pode intervir na sua história. Você sabia que Ele está voltando? Qualquer dia nós deitamos para dormir e não vamos acordar aqui. Aleluia. Esperança. A nossa vida
se a minha vida, a sua vida estiver alinhada com a palavra de Deus, então certamente o Eterno tem o controle sobre a nossa vida, mas a nossa vida tem que estar em linha com a sua palavra. O Salmo 42:11, o escritor diz o seguinte, e ele inquire a sua alma, e ele diz: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Sabe, queridos, a pressão chega, a dificuldade chega, as impossibilidades batem à nossa porta, e nós não pedimos por elas, elas chegam sem pedir licença. Quantas vezes o Davi não conseguia discernir porque ele estava enfrentando tanta pressão, tanta dificuldade, tantas lutas, tantos problemas vindo sobre ele, mas sabe, ele decidia no seu coração, ele se posicionava no seu coração, de que o Deus que ele servia era fiel. O Espírito do Senhor estava sobre ele, e caminhava com ele. Então ele decidia no seu coração permanecer firme, permanecer confiando. Deus intervinha nas circunstâncias de Davi, então ele decidia avançar, procurando ter um coração sábio, um coração agradecido, porque ele vive, estamos debaixo de uma nova aliança, e porque nós estamos debaixo de uma nova aliança, no seu sangue há esperança, há presença, há socorro, há o sobrenatural de Deus. Aleluia. Sabe, amados, o Espírito Santo de Deus está em nós, e Ele está sobre nós. Com Davi ele caminhava com ele, de vez em quando vinha sobre, mas hoje o Espírito Santo do Senhor está dentro de nós, está sobre nós, nos capacitando, nos habilitando, para que nós possamos cumprir o nosso propósito nesta terra. Eu não sei você, mas eu estou muito animado com isso, aleluia, porque não é eu na história, mas é Ele, porque Ele que habilita, Ele que qualifica, Ele que sustenta, Ele que dá sabedoria, é o Espírito Santo. Meu amado, saiba que o inferno não pode chegar e arrasar a sua vida, entrar na sua casa e destruir o que é seu. O inferno não pode fazer isso, ele não pode fazer o que ele bem entende. Você é corpo de Cristo, e corpo de Cristo não é lixo, aleluia. Mas para que você se posicione corretamente como corpo de Cristo, você precisa compreender, ter entendimento e revelação viva de Deus, da sua palavra. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, Jesus diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 8 diz: nisto, em você permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em você, nisto é glorificado o meu Pai, porque isso vai produzir na sua vida, e eu desejo, eu quero, eu almejo que você produza muito fruto. É o que o texto diz, muito fruto, e assim você se tornará meu discípulo. Permaneça nele e na sua palavra, e dê fruto para ele, porque não é a respeito de nós não, é ele, porque se ele sair, é só uma casca, é ele, aleluia, porque nada está fora de controle. Aí estão dizendo, está tudo fora de controle, está tudo vendido, nada está fora de controle ou perdido. Creia, tenha esperança, permaneça firme, porque Ele vive a esperança. Aleluia. Vamos considerar um pouquinho mais o texto dessa noite, verso número 12, olha aí para a sua Bíblia. Haverá um herdeiro na casa de Jessé, e ele será rei sobre os gentios. Eles porão suas
esperanças, olha os detalhes, somente nele. Isso é uma profecia que foi cumprida de Isaías capítulo 11, verso de número 10. O herdeiro é Jesus, nós somos os gentios e nós precisamos pôr nele a nossa confiança. É nele. Como cristãos, meus amados irmãos, devemos ter em nosso coração amalgamado, solidificado essa esperança, porque a nossa esperança está nele, porque é ele que está segurando a corda, é ele que está segurando a corda enquanto você cumpre o seu propósito aqui. Ele diz: eu permaneço fiel. Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu, conforme está escrito na palavra. Em Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: sem duvidar, está falando para mim e para você, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Sem duvidar, mantenha a sua confissão, mantenha a sua confissão na esperança inabalável, porque aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia, aleluia, Pai, aleluia. Todos os dias há possibilidade, meus amados irmãos, de nós depararmos com situações, com circunstâncias, com pressões, que de repente vai nos fazer levantar a pergunta: mas será que há esperança? Será que eu vou encontrar saída para essa situação? E não adianta pedir para Chapolin socorrer você, porque não vai. Sabe? É o Senhor. Se não for Ele, ninguém mais pode te socorrer. Sabe, queridos, o cristão maduro é aquele que aprendeu a viver pela fé. É aquele que aprendeu a depender de Deus e andar em fé, e não pelos seus sentimentos. Não por aquilo que ele está sentindo, mas por aquilo que a palavra de Deus diz, pois já aprendeu e sabe que o mesmo Deus que o chamou, é o Deus que lhe sustenta, é o Deus que lhe capacita para vencer este mundo. É esse Deus que vai nos capacitar, que vai capacitar esta igreja a cumprir o seu papel, o seu propósito nessa região. E todos vocês estão envolvidos nisso, e precisam estar envolvidos nisso. Aleluia. Então, como nós vamos separar aqui fé de esperança? Como separar uma coisa da outra? Porque devemos, Hebreus 10, 22 diz: chegar a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. É assim que temos que chegar a Ele. Hebreus capítulo 11, 6 diz: pois sem fé é impossível agradar a Deus. Aí as pessoas ficam dizendo assim: ah, eu queria tanto agradar a Deus. Deus não está nem um pouquinho impressionado com os nossos talentos, com as nossas habilidades. Sabia? Sabe o que é que impressiona Deus? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu poderia falar sobre aqueles 2 episódios, quando Jesus encontra o centurião, ou aquela mulher que cai as migalhas no chão. E o que impressiona Jesus é fé. Ah, mas eu faço, eu aconteço. Fé é que impressiona Deus. Andar em fé quando as circunstâncias são difíceis, quando as pressões chegam. Onde está a sua esperança hoje? E amanhã? E daqui a mais 30 anos? Aonde estará a sua esperança? Davi declara no Salmo capítulo 20, 7 e 8, ele diz: uns confiam em carruagens, outros em cavalos, mas nós lembraremos, nós nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. E continua dizendo: eles são rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos de pé. Aleluia! É assim. Podem confiar, não é o governo, não é a situação, não é o trabalho, não é nada. Eu confio nele,
porque enquanto eu confiar nele, eu estou de pé. Sabe, o escritor C.S. Lewis, que alguns já devem ter lido, as Crônicas de Nárnia, ele diz o seguinte: Deus não quer nada de nós, Ele simplesmente nos quer. Ele não quer nada de nós, Ele simplesmente nos quer. Muitas vezes Deus quer trocar os nossos planos e os nossos sonhos por aquela atitude de ser íntimo dEle, de conhecê-lo, de esperar nele, de seguir a sua voz. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós seguimos a voz dele. É assim. Ele faz isso, porque ele vive a esperança. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês hoje à noite. Como vai a sua esperança e fé hoje? Como que vai? Em quem você tem depositado a sua confiança, a sua esperança? Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele pronuncia uma segunda bênção. Veja aí no verso número 13. Ele pronuncia essa bênção para a igreja. Quantos sabem que ele está se referindo a nós hoje? É para a igreja hoje. Porque as cartas foram escritas para a igreja hoje. E Paulo está impetrando essa bênção. E ele libera essa bênção com ênfase na esperança em Deus, produzida pela obra do Espírito Santo neles. Porque a esperança só vai ser produzida em nós se o Espírito Santo de Deus produzir. Não é nós que produzimos esperança nenhuma. E ele diz que Deus, a fonte da esperança, os enche inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Porque ele vive a esperança. Aleluia! Antes de chegar ao fim dessa mensagem hoje à noite, deixe-me dar algumas boas notícias para você. Mais algumas. Primeira, porque ele vive, temos a certeza de que somos seus filhos. Aleluia! Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adota como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, aleluia, porque ele vive, sabemos que ele é o nosso intercessor. Que notícia boa, alguém intercedendo por nós. Quem se atreve a acusar os filhos de Deus? Ele responde: ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Romanos capítulo 8, aleluia. Porque ele vive, terceira boa notícia, a morte foi vencida, aleluia. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte e a tua vitória? Há um monte de gente, que medo de morrer. Eu não tenho não. Tragada, engolida foi a morte pela vitória dele, aleluia. Onde está a morte e a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quarta boa notícia, porque ele vive, temos um advogado inigualável, temos alguém que defende a nossa causa. E você pode ir lá no seu quartinho, no seu canto secreto, no seu lugar secreto e falar com ele. E ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para vocês, para que não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado, que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo. E eu gostei aqui do final que diz assim: aquele que é justo. 1 João capítulo 2, 1, 2. Quinta boa notícia, porque ele vive, o Espírito Santo nos foi dado para consolar e para nos guiar. Que boa notícia.
porque há um Espírito que nos consola, há um Espírito que não nos deixa ao léu, sem saber o que fazer, nem quando fazer, Ele nos guia. E a Bíblia diz em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia, há guiados aqui pelo Espírito de Deus, amém? Guiados pelo Espírito Santo, aleluia. Sexta boa notícia, porque Ele vive, não vivemos mais dominados pela ansiedade e desespero, mas pela esperança. Isso é que nos domina. 1 Pedro 1 diz, todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança, e uma herança imperecível, que maravilha, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Está falando a respeito da nossa salvação nele. Em sétimo lugar, porque Ele vive, eu fui liberto da maldição da pobreza, da miséria e da falta. Aleluia. Deuteronômio 28, há uma série de maldições escritas ali. Sabe que a maldição de Deuteronômio 28 fala sobre pobreza, doença e morte. Mas você sabia que como filhos de Deus não temos que ter medo enquanto caminhamos aqui? Não precisamos ficar preocupados com a situação, com que o governo vai fazer ou não vai fazer, que o meu trabalho, sabe, a Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Mas quando o texto diz que nos libertou da maldição, está escrito, Cristo nos redimiu da maldição da lei. E o que era a maldição da lei? A maldição da lei era que dizia que você ia viver pobre, que você ia viver miserável, que você ia viver doente. Mas nós, como filhos de Deus, caminhamos por essa terra, andando em saúde divina e comendo do melhor desta terra, porque Ele é a nossa fonte. Ele nos redimiu da maldição da lei. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse até nós. E a bênção de Abraão não foi só prosperidade financeira, foi saúde também. E tudo aquilo que você precisa está em Cristo, porque Ele conquistou para você. Em oitavo lugar e último, porque Ele vive, podemos ser livres da doença e da dor. Ele mesmo levou ou levará. Está escrito como? Levou ou levará? Salmo 107, 20 diz, 1 Pedro 2, 24 diz, Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês serão curados. Não, foram curados. A doença no nosso corpo é ilegal, não é lugar dela, porque Ele conquistou saúde para nós na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o Senhor. Sabe, queridos, caminhando agora já para o final, pode ficar tranquilo, dizem que a esperança é a última que morre. Mas sabe, há pessoas que dizem, pastor, mas não dá para ser tão fiel assim, não dá para ficar tão firme com o Senhor desse jeito não. Como que eu vou ficar tão firme com o Senhor assim? Você sabe que parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais tribulações acontecem comigo, mais as pessoas me perseguem. Em 1993, um cidadão chamado Itamar de Assunção, ele fez uma canção, e ele cantou mais ou menos assim: laranja madura, na beira da estrada, tá bichada Zé, ou tem maribondo no pé. Se você está dando frutos, vão querer jogar pedra, vão querer atacar você.
se você está produzindo frutos dignos de arrependimento neste lugar, sendo luz para aqueles que estão chegando, vão querer lançar pedra. Porque aqueles que têm fruto e ninguém faz nada, ou está bichado, ou tem maribondo no pé. Mas nós não somos assim, porque nós somos redimidos, transformados, curados, resgatados. Nós somos mais que vencedores, nós somos seus filhos. Estão cantando por aí, dizendo a esperança é a última que morre. Mas se realmente a esperança morrer, o que sobra? O que mais vai restar? Segundo a Bíblia, ela nos mostra que a esperança não morre jamais, porque ele vive a esperança. Que as pessoas, meus queridos, ao entrarem por essas portas, daqui por diante e sempre, pessoas comuns, quebradas, machucadas, com dilemas, com confusões no coração, desassossegadas, de fato, elas sejam impactadas pela vida de Deus, e se tornem extraordinárias em Deus, no poder do Espírito Santo. É assim, tem que ser assim, que por meio da fé, e pondo nele a sua esperança, elas tenham paz com Deus, resgatem a paz, sejam cheias do Espírito Santo, e tornem-se o embaixador da fé, da esperança e do amor. Aleluia. Entenda, tantos ele como nós nessa noite, que andar corretamente é o comportamento esperado daquele que crê em Jesus. Quem crê em Jesus tem que andar certo, tem que andar corretamente, é o comportamento esperado por ele, de quem crer nele. Mas não é as suas ações, não é a sua desenvoltura, não é a sua performance que vai lhe garantir no reino de Deus salvação. Não, somente a obra de Jesus Cristo pode justificar o homem. Cristo disse aos seus discípulos que eles passariam por tribulações, por pressões que viriam sobre eles, mas que eles não deveriam perder a esperança, porque ele venceria e venceu o mundo. João 16:33, venceria e venceu. Fé, querido, para viver aqui, fé para vencer os dias e os desafios que estarão diante de nós, fé para vencer amanhã, segunda-feira. Fé é convicção, fé é um firme fundamento, mas para que a fé funcione, atente para isso, para que a fé funcione, é necessário esperança, porque a Bíblia nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se não esperarmos nada, não poderemos ter certeza de coisa alguma, pois a fé, para que a fé funcione, é necessário que nós esperemos algo, porque senão ela não vai funcionar. Se não esperarmos nada de Deus, não receberemos nada dele. Vou repetir, se não esperarmos nada de Deus, nada vamos receber, nada, porque ele vive a esperança. Enquanto eu já termino, gostaria de convidar os músicos que quiserem subir, e nós combinamos um cântico. Então você sabe, aquela conversa pé de ouvido, vocês já estão. Mas deixa eu dizer uma coisa, em Neemias, eu queria que você prestasse muita atenção nesse final. Em Neemias capítulo 6, verso 2, o texto bíblico diz o seguinte: que Sambalá e Gésem mandam um recado, querendo acabar e destruir com a vida e o propósito de Neemias. Olha que coisa, eles mandam um recado, mas o intento deles, o desejo deles era destruir a vida
e o propósito de Neemias. No verso 3, Neemias responde, do capítulo 6, não posso descer, porque estou executando um grande projeto. Eu não vou me distrair com as oportunidades erradas. Eu não vou me distrair com as companhias erradas, com as associações erradas. Eu não vou me distrair com o medo infundado. Eu não vou me distrair com a falta de perdão, com os ressentimentos, com a amargura, com falsidade, com dissimulação ou carnalidade. Eu não vou me distrair com pensamentos errados, motivação errada, com sentimentos que não estão em linha com a palavra de Deus. E você vai se distrair com isso? Neemias disse, eu não vou descer, porque eu estou executando um grande projeto. Meu irmão, você já chegou até aqui, então você não pode voltar atrás. Não volte atrás. Eu estou executando um grande projeto. Eu não vou me distrair com mais nada. Devemos ter fé em Deus, nele, em quem Ele é. E uma das formas de conhecermos a Deus é olhando para Jesus, porque Ele é a expressão exata do seu ser. Então, o Deus da esperança os encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Por isso nós podemos cantar, maravilhosa graça. Aleluia! Eu vou cantar só o coro aqui, só para aquecer, só no gogó mesmo, você conhece, você pode cantar, diz assim: maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, para me resgatar, para sempre eu canto, o que fizeste a mim. Aleluia, aleluia. Eu convido vocês, eu pedi para os músicos preciosos desta igreja ministrar esse louvor para nós, e você está convidado a cantar, porque solidificando essa palavra no seu coração, porque é pela sua graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Sandro, pode chegar, meu irmão. Sobre as nações.
hoje livre sou. Aleluia. Se for para Jesus, aplauda mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Obrigado, pastor, por essa mensagem abençoada. Que Deus possa te abençoar. O pastor gosta de cantar, viu, irmão Antônio? Aleluia. Glória a Deus. Eu sou grato aqui pela sua vida. Eu queria convidar você e a irmã Thelma aqui. Aleluia. Obrigado por a palavra, obrigado por conhecer vocês, né? A palavra de Deus, ela diz, eu ando movido pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Se nós estamos aqui nessa noite, completando 30 anos de 8ª Igreja do Nazareno, foi porque um dia Deus colocou um sonho no coração de vocês. E como eu disse para o Senhor, naquele dia que a gente estava tomando café junto, eu falei para o Senhor o seguinte, não sei se o Senhor vai lembrar, eu falei que um dia o Senhor foi a autoridade espiritual nessa igreja, hoje sou eu. E essa história de ser autoridade espiritual de igreja, tem algo muito sério nisso, muito sério. E eu queria, como autoridade espiritual dessa igreja, eu queria, como eu disse, eu falei aqui para algumas pessoas aqui numa das minhas pregações passadas, que eu não tenho história nessa igreja ainda. Eu vou construir a minha história aqui. Falei para você, acho que eu falei para você também. Vou construir a minha história aqui também. Mas assim como autoridade espiritual de Deus aqui hoje, eu queria agradecer a vocês por todo o tempo que vocês, a juventude de vocês na realidade, foram 21 anos, se essa igreja está aqui, foi porque Deus colocou um sonho no coração de vocês. E a Bíblia diz algo muito interessante. Quando Jesus Cristo pergunta para os discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou, uns dizem assim, tu é profeta, outro tu é João Batista, e aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo diz para Pedro, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso aí, mas foi o próprio Deus que te revelou através do Espírito Santo. E eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquilo que tu ligaste na terra será ligado no céu. Você está entendendo o poder que tem a igreja? O poder que tem a autoridade espiritual na vida de uma pessoa. Então, como autoridade espiritual da igreja nessa noite, eu queria pedir perdão por talvez algo que nós fizemos como igreja, talvez algo que ficou no seu coração. Eu queria pedir perdão e queria, se realmente ficou alguma coisa no coração de vocês, eu queria também que vocês nos perdoassem, porque aquilo que se liga na terra é ligado no céu, e se o perdão nosso for aceito hoje, né, vai estar ligado no céu. Nós vamos avançar como igreja. O Senhor vai avançar, porque eu tenho certeza que o Senhor tem muita lenha para queimar ainda, em nome de Jesus. Então tudo que nós queremos é isso. Tudo que eu peço hoje nessa noite como igreja, como 8ª Igreja do Nazareno, é pedir perdão por o passado, por o que aconteceu. Nós não queremos mais que os verdugos eles venham nos afligir, porque quando a gente perdoa,
quem é abençoado somos nós, não é quem nós perdoamos. Porque a Bíblia diz que quando a gente não perdoa, há demônios, não é? Quando fala de verdugos, lá fala de demônios. E eu não quero que demônios nenhum venha atacar essa igreja, venha derrubar essa igreja, venha atacar a liderança dessa igreja, e muito menos me atacar. E também não quero que demônios nenhum venha impedir tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. E Deus tem muito mais. E nós queremos, como igreja, abençoar a vida de vocês, para que vocês continuem o seu ministério aonde Deus vai colocar vocês, porque como você mesmo falou, é Ele que tira, é Ele que coloca, e é Ele que tem grandes sonhos. A Bíblia diz, é eu que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. Deus tem, o mais importante é que Deus tem pensamento a nosso respeito. Tem pensamento a respeito de você, tem pensamento a meu respeito. E eu queria, no nome da 8ª Igreja do Nazareno, da igreja atual e das gerações que se passaram, que passaram por aqui, eu queria pedir realmente perdão por tudo aquilo que aconteceu no passado. Se nós fizemos alguma coisa, eu queria que você nos perdoasse, porque como igreja, como autoridade espiritual, nós não temos nada, como 8ª Igreja do Nazareno, como autoridade espiritual aqui, a 8ª Igreja é representada espiritualmente por mim. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, ao anjo da igreja, diz que é o anjo da igreja que vai prestar conta. Então, como o anjo da igreja, representando a 8ª Igreja do Nazareno, eu quero dizer que tudo ficou no passado. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, deixando para trás, nós vamos prosseguir para frente, para o alto, amém? Glória a Deus, por alto. E eu vou dizer uma coisa para você, o que eu estou fazendo aqui é algo que eu gostaria que fizesse comigo, mesmo que eu tivesse errado, eu gostaria que fizesse comigo isso. Muito obrigado, pastor Márcio, muito obrigado, Thelma, né? Eu tenho vem cá, irmã Terezinha. Pastor Márcio, eu pedi para fazer isso aqui, e eu gostaria que o senhor lesse. Deixa eu dizer uma coisa, eu aprendi uma coisa para você. Eu sempre conto uma história aqui. Eu não tive uma vida fácil. Eu lembro que a minha mãe teve que sair daqui de São Paulo, corrida. Naquele tempo a gente ia de trem, mais de uma semana de trem. A gente ia para Fortaleza. Lá em Fortaleza, para pegar o trem para ir para a cidade que eu nasci, ela comprou um gibi do Zé Colmeia. E ela foi e me deixou. Ela dormiu comigo. Eu lembro que eu acho que eu mamava ainda. Ela dormiu comigo numa rede. Quando eu acordei de manhã cedo, ela tinha ido embora para Fortaleza, porque ela precisava reconstruir a vida dela. Me deixou com a irmã dela. E aquele gibi foi a única coisa que eu tinha dela naquele momento. Significava muito para mim. Para muitas pessoas não significava nada, mas eu lia, relia, aprendi a ler naquele gibi. Então não é o valor do objeto, não é o preço,
O valor aqui é outro. Então eu mandei construir isso aqui para dizer o quanto nós somos gratos por tudo aquilo que Deus fez através da vida de vocês durante esses 20 anos. Então eu gostaria até que você lesse para a igreja. Cadê o presente? Dá o presente dele, ó. Aqui está escrito: Reverendo Márcio Lima e família. Para expressar o nosso profundo sentimento de gratidão, prestamos essa homenagem por todos os anos de impecável dedicação, competência e brilhante atuação neste ministério. Este ano fazemos 30 anos de Oitava Igreja do Nazareno, e você e sua família é parte desta história. Sinceramente, nosso muito obrigado. Oitava Igreja do Nazareno, 30 anos. Amém. Amém. Eu queria minha Bíblia. Texto que subiu no nosso coração agora, que eu queria deixar com a igreja hoje. Obrigado, pastora Antônia. Vou pregar de novo não, fique tranquilo, tá? Pastor Sandro, reverendo Sandro, esta é a palavra que eu queria deixar nesse final de ciclo. Deus hoje ele fecha um ciclo, fecha uma estação e começa uma nova estação para todos nós. Como você mesmo mencionou, pastor, o apóstolo Paulo diz, ou foi o escritor de Hebreus que diz, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. Os pesos ficam para trás, mas o texto da palavra diz assim, Isaías capítulo 43 diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não vos lembreis. Esta é a palavra, ela de Deus, dizendo para nós como igreja, que nós não devemos nos lembrar do passado, nem considerar as antigas, porque eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? E Ele mesmo porá um caminho no deserto. Amem esse homem. Amem esse homem, pastor Sandro, que eu não conhecia, porque até onde eu sei, me parece que aconteceu algo na igreja de Brasília, mas aqui nesse distrito nunca aconteceu uma postura de honra de um pastor como você, pastor Sandro. E eu creio que há no seu coração integridade, sinceridade, honra, atributos esses que são raros hoje em dia, mas que Deus
preza por eles. Então cuide dele, da sua família, porque eles estão dando a vida deles por vocês. Os anos que ele investir aqui, ele não vai recuperar mais, mas ele está depositando na vida de cada um de vocês. Honrem-o, ore por eles, sustente esse pastor e a sua casa, a sua família, porque Deus está dizendo na sua palavra: eis que faço nova, eu faço coisa nova. Vocês não estão vendo? Eu faço coisa nova. Só Deus podia fazer isso. Eu posso abrir e construir uma estrada no deserto. Pastor, que Deus, como já disse no início da palavra desta noite, que Deus continue sustentando com sabedoria do Espírito Santo de Deus, com graça, com habilidades sobrenaturais, com aquela graça que vem do trono para você dirigir esse rebanho com a integridade que há no seu coração. Que eu falava para minha esposa: Pastor Sandro, nós não conhecemos ele ainda, e a gente sempre fica com o pé atrás, porque o brasileiro é assim, né? Você acredita, mas com o pezinho atrás. Mas diante deste altar, na presença de Deus, Deus encontra no seu coração integridade e sinceridade e verdade. Muito obrigado, agradecemos em nome da minha família, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer neste momento. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor continue derramando da tua graça, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, ó Pai. Abençoa, meu Deus, a vida do pastor Márcio, da irmã Thelma, da sua família. Abençoa a tua igreja, Pai. Deus, que haja, meu Deus, um rompimento, ó Deus, agora, ó Deus, do teu reino, que o teu reino possa avançar, que o Senhor possa, meu Deus, fazer o teu povo prosperar, meu Pai. Ah, meu Deus, que a região do Ouro Verde fique pequena para esta igreja, Pai. Então abençoa o teu povo, derrama da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pastor Márcio, Deus abençoe sua vida. Estenda suas mãos, eu quero te abençoar e você nos abençoa aqui, amém? Pai, te louvamos neste momento por tudo que o Senhor fez. Continua abençoando o teu povo, continua, meu Deus, abençoando a tua igreja, Pai. Deus, eu creio nessa noite, o diabo foi envergonhado. O diabo foi envergonhado. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, estende as tuas mãos. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vai na paz, boa semana. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua.